Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais esse vídeo de número 214. Hoje até é recorde, né? Porque ontem nós gravamos um só. Hoje nós já estamos completando 4. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então, configura-se, nesses casos, a parasitose espiritual. Então, conforme nós estávamos dizendo, hospeda em seu organismo físico as pessoas doentes da alma, as pessoas pobres de espírito, as pessoas orgulhosas, egoístas, invejosas, ciumentas, as pessoas arrogantes, né? As pessoas embrenhadas nos vícios, né? Na sexolatria, toxicomania, tudo que não presta. É preciso entender isso. E semelhante atrai semelhante. Então vejamos. O apicultor responsável, por exemplo, eu não posso com picadas de inseto. Eu vou usar, por exemplo, a abelha. Se uma abelha me picar, tchau, né? Dá fechamento de grote. Então, eu penso em montar assim, em ser um apicultor. Eu penso em ser um apicultor. Então ali eu adquiro várias caixas de abelhas e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com a vestimenta, aquela roupa protetora. Porque eu sei que eu não posso ser picado por uma abelha. Se uma abelha me picar, desencarna. A não ser que eu tenha ali ao meu lado o antialérgico, mas eu conheço pessoas que mesmo tendo ao seu lado o antialérgico, a pessoa desmaiou depois de 5 segundos e acabou vindo a óbito. Inclusive um amigo íntimo meu de infância. Não vou dizer não posso dizer. Então eu compro primeiro a roupa, os aparatos todos de proteção, e depois que eu começo, né, a adquirir as caixas de abelha. Para mim, não ser picado pelas abelhas. Agora, imagine, eu sei que eu não posso ser picado por abelha. E adquiro primeiro as caixas de abelha. Eu estou querendo o quê? Querendo desencarnar antes da hora, né? Desencarnar antes da hora caracteriza o quê? Suicídio. Porque sabia. Por que foi brincar com a sorte? Não é assim também, né? Então, nesse caso, esses que hospedam esses ovoides são seres totalmente desequilibrados, são seres promíscuos, né? São seres que são copos das trevas, são cigarreiras das trevas, as trevas usam eles 24 horas, são seres totalmente desmoralizados, sem moral nenhuma. Porque a pessoa moral excelente, a pessoa moralizada, moral excelente, ele nada de negativo interfere em sua vida. Nada de negativo. Então, narrando aqui, as pessoas podem pensar assim, mas coisa estranha, todo mundo está sujeito a esse processo que o Luiz está explicando. Todos nós, sim, estamos sujeitos. Desde que
mantemos o nosso padrão vibratório em dia. Desequilibrou? Desequilibrou. Pague pelo desequilíbrio. Pague pelo desequilíbrio. Essa é a realidade. Né? Então, quantas pessoas... O mais interessante, que os espíritos das trevas, esses que se proclamam chefes das trevas, eles têm, entre aspas, o poder de hipnotizar os espíritos sofredores, transformando-os em ovoides. Mas acontece que eles não sabem desfazer aquela fórmula. Eles sabem transformá-los em ovoide, mas não sabem desfazer aquela forma de ovoide. Aí vem lá a espiritualidade do bem. É lógico que milhões de pessoas desencarnam, levando para o túmulo milhões de ovoides. Aquela pessoa, provavelmente, ela vai parar nas regiões umbralinas, porque viveu na imoralidade aqui na Terra, então foi uma hospedeira daqueles ovoides, mas acontece que ela vai lá para as trevas, para as regiões umbralinas, carregando-se também no teu perispírito aqueles ovoides. Lá no umbral, ela carregando no teu perispírito ovoides. Além do sofrimento dela, ela ainda lá sendo sugada por aqueles ovoides vampiros, por aqueles parasitas, tidos como parasitas. Só que chega o momento daquele indivíduo ser resgatado. Ele é resgatado como também aqueles parasitas, ovoides, são resgatados. Só que eles são resgatados na forma de ovoides. E eles passam por algumas cirurgias perispirituais, mas não total. Eles não recobram a forma total. E eles são reencarnados compulsoriamente. Por isso que aqui na Terra nós devemos tomar muito cuidado, mediante alguns casos, quando deparamos com pessoas totalmente deformadas fisicamente. Porque nem sempre aquela deformidade, nem sempre, está relacionado a suicídios e outras coisas mais que a pessoa cometeu. Por isso que nós não podemos generalizar. Porque cada caso é um caso. Porque quantas pessoas aqui na Terra encontram-se paralíticas, deformadas, com paraplegia, hemiplégico, paraplégicos, né, paralisias e tudo mais, proveniente de um dia ter sido um ovoide, onde sua forma perispiritual foi modificada por esses espíritos que os hipnotizaram, deixando os benfeitores espirituais que o indivíduo reencarnasse através de um processo compulsório, para que aqui, através da reencarnação, gradativamente ele pudesse ir recobrando a sua forma. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa! E é preciso entender que se ele aqui no corpo físico, aquele ovoide, reencarnado aqui na Terra, num corpo físico, é óbvio, parcialmente uns 3%, uns 70% do seu corpo físico todo deformado, se ele traz a sua mente resignada, com aceitação, com humildade, com paciência,
ele, ao deixar o corpo físico, ele consegue, por si só, recobrar sua forma na erraticidade, devido à lei do amor que ele cultivou em seu coração, da aceitação e da resignação, da humildade e da paciência. Se ele não praticou a resignação, a aceitação, a humildade aqui na Terra, ele pode, ao deixar o corpo físico um dia que desencarnar, pior que quando aqui reencarnou, retornando numa próxima reencarnação, numa situação de paraplegia, pior que as anteriores reencarnações, de moribundo para trás. Então olha para você ver como que o negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas a espiritualidade deixa que, através das reencarnações compulsórias, que quase sempre o indivíduo possa recobrar a forma, porque houve muitos danos ali no perispírito concedido pelo próprio indivíduo, que sempre foi detentor ele do livre arbítrio, que é o direito de escolha. Que se um dia ele caiu nas malhas dos espíritos que se proclamam nas regiões umbralinas como chefe das trevas, se ele lá caiu, é porque ele quis, por ele ter vivido na imoralidade aqui no corpo físico, por ele querer, por ele optar, por ele permitir viver naquelas condições. Então a espiritualidade não pode afastar dele, eliminar dele toda a deficiência, já que aquela deficiência foi através do consentimento dele. Porque se não fosse através do consentimento dele, aqui no corpo físico, ele teria feito por merecer, optando por outros caminhos e não aquele da imoralidade. É justiça divina, né? E aí, dizer o quê? Agora imagina como fica a cabeça do velho aqui. Então, olha só, Sueli continua. O hóspede, né? Quer dizer, o obsessor, passa a viver no clima pessoal do hospedeiro. O obsidiado esta situação pode prolongar-se até mesmo após a morte física da vítima. É o que eu estou dizendo aqui. Dependendo da gravidade das dívidas e da natureza dos compromissos existentes entre ambos. Não é? Agora vem a terceira questão. Os grandes criminosos. Ó, começou. Os grandes criminosos aqui na Terra. Os pervertidos. Os transfugas do dever. Os transfugas do dever. Ao desencarnar, ver-se-ão atormentados pela visão repetida e constante dos próprios crimes. Meu Jesus amado. Você já parou para analisar isso? Os grandes criminosos. Então vamos pensar por esse lado. Sabe um serial killer? Ele, na pátria espiritual, na erraticidade, nas regiões umbralinas, vamos pensar por esse lado. Gente, isso é um estudo, pelo amor de Deus. Eu tô querendo mostrar para você o que acontece com eles. Um serial killer que mata 50 pessoas aqui na Terra. Do lado de lá, ele continua vendo aquela cena, ele praticando aquela cena 24 horas por dia, durante 10, 20, 30, 40, 50 anos ou mais. Ininterruptamente. Está escrito aqui. A cena repete. Você entendeu? Ele se vê ali matando
aquela pessoa que se suicida. Ele se vê ininterruptamente se matando, se matando, se matando, se matando, se matando. 10, 20, 30, 40, 50 anos. Cada caso é um caso, tá? A pessoa que prejudica a outras pessoas aqui na Terra, que destrói com a vida, com a família de outras pessoas, ele se vê ininterruptamente destruindo outras pessoas lá. Aquela mesma pessoa lá. É um registro, gente. Aquilo fica girando. É aquela culpa que ele traz registrada no seu, na sua consciência. Onde está escrita as leis de Deus? Questão 621, Livro dos Espíritos. Na consciência. Fica tudo registrado. Por exemplo, a pessoa pula de um edifício. 10, 25, não importa quantos andares. Vamos pôr 20 andares, só para ficar bem alto meu trem. Ele se vê nas regiões umbralinas 24 horas. 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ininterruptamente. Brum, 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 brum. Ele se vê caindo lá embaixo. De repente ele se vê lá em cima. De repente ele se caindo de novo. Repete bilhões de vezes. Essa é que é a verdadeira dor. E o mais interessante é que naquele momento ali, por mais que ele pense, por mais que ele deseje voltar atrás, ele não consegue mais. Então, gente, ó, pelo amor de Deus, isso não é apologia a crime, não. Isso é a luz da doutrina dos espíritos, tentando mostrar para as pessoas o quanto é importante saber fazer as escolhas aqui na Terra. Faça a escolha certa. Sofra o que você tiver que sofrer aqui na Terra. Não pense que eliminando a tua vida, você estará solucionando os teus problemas, porque não. Você pode estar solucionando os teus problemas físicos, mas os espirituais continuam. E lá é mais doloroso, porque lá é que realmente reside, se encontra a verdadeira vida. Eu posso dizer isso a você com todo respeito, porque eu já passei por isso. Eu, em vidas passadas, cometi alguns crimes. Não vou dizer quais, né? Também. Eu não vou dizer quais, porque senão o FBI dos Estados Unidos vão vir aqui atrás de mim, gente. De vidas passadas. Ficou doido mesmo, né? Pensa bem, eu narro aqui pra vocês crimes que eu cometi há 4 encarnações atrás. Tá lá, registrado lá na Interpol, não sei o que lá, o criminoso do século 14, 15, 16, 17. Tá lá registrado. Ah, mas descobrimos ele no Brasil. Mas como você descobriu no Brasil agora? Século 21? Ele não cometeu crime no século 14, 15? Sim. Mas como vocês foram descobrir ele agora no século 21? Não, porque num vídeo aí ele narra o crime que ele cometeu lá. Vamos lá pegar ele. Eu vou ser besta? Ó, pra esse povo, ó. Eles vão ter que desencarnar para me encontrar no mundo espiritual. Aqui no corpo físico não me encontrar, não. Então, mas o que eu estou dizendo não é brincadeira, não. Eu cometi alguns crimes em vidas passadas que me levou a passar por essa situação ininterrupta, onde eu me via em cima. Pense assim, ó, eu já narrei isso para alguns amigos meus mais íntimos conhecem essa história. Pense numa cratera de um vulcão. Pensou? Agora pense
que em cima dessa cratera desse vulcão, esse vulcão está em erupção, só que lá embaixo, os 50 metros de profundidade, está a lava vulcânica lá, né? A lava vulcânica. Só que em cima da cratera, de uma ponta a outra da cratera, pense agora uma estradinha de meio metro de largura. Sabe o que acontecia comigo? Ininterruptamente. Olha que barulho, esse barulho de chuva. Maravilha, né? Eu me via atravessando essa cratera, passando sobre essa tábua. Só que a hora que eu me encontrava no meio dessa cratera, aquela lava vulcânica vinha, eu via ela vindo, e ela subia e me engolia. E eu me via mergulhando de cabeça nessa lava vulcânica. Acho que ali é magna, né? Tudo bem, eu me via mergulhando nessa lava vulcânica. De repente, eu me via novamente em cima dessa tábua. De repente, a lava vulcânica derretendo essa tábua e me jogando no meio. Aquilo ininterrupto. Quase uns 10 anos eu fiquei naquela região lá. Agora tem um processo, como eu fui resgatado e tudo, que agora eu não vou contar não, porque senão eles vão acabar me descobrindo aqui, a Interpol, FBI, né? A Federal, né? Vai me descobrir aqui. A Polícia Federal do século XVI, XIV, XVI, XVII, tá? Eles vão acabar me descobrindo aqui por os crimes que eu cometi lá. Você que é o Luiz Antônio? Sou. Você está preso. Por quê? Porque você cometeu no século XIV, XV, XVI, XVII, não foi? Uns crimes assim na Europa, não foi? Foi. Você está preso. Você pensa que eu estou brincando, né? Tô não. Só que a gente tem que tomar um cuidado com essa justiça aqui da terra, sabe por quê? Porque essa justiça da terra é capenga. E ela, para vir atrás de mim, para poder me processar por aquilo que eu cometi lá, com pouco custo. Eles têm medo de espírito, eles não acreditam nisso. Mas quando é para poder processar, descobrimos o criminoso. Então, os grandes criminosos, os pervertidos, os transfugas do dever, ao desencarnar, ver-se-ão atormentados pela visão repetida e constante dos próprios crimes, uma vez aqui, uma vez lá. Não adianta, tal vida, tal morte. Vícios e delitos em alucinações que se tornam dementados. Eles ficam até dementados. Os clichês mentais que exteriorizam infindáveis torna-lhes o fluxo do pensamento vicioso, resultando no monodeísmo auto-hipnotizante. Olha novamente a frase: monodeísmo auto-hipnotizante, que vibra de forma contínua e constante, de maneira desequilibrada, gerando uma energia que gira sempre de maneira igual e repetida pelo mesmo pensamento desequilibrante ou desequilibrado. É o monodeísmo auto-hipnotizante, é o resultado do é o resultado no monodeísmo auto-hipnotizante. E tal como nos casos anteriores, perdem os órgãos do corpo espiritual, transubstanciando-se
em ovoides. Olha só. Os obsessores utilizam-se desses ovoides para, olha aqui, os obsessores utilizam-se desses ovoides para intensificar o cerco sobre suas vítimas e mandando-os a estas, instala-se daí em diante o parasitismo espiritual. Você viu só? Temos tratado a respeito desses ovoides esse tempo todo até aqui. Temos dito que os obsessores, eles implantam nos encarnados obsidiados os ovoides, e que milhões de pessoas nesse momento encontram-se com esses ovoides, mas até agora nós ainda não lemos nada na literatura espírita que dissesse que os obsessores pegam esses ovoides e implantam. Agora nós acabamos de ler aqui. Tanto é que nós não vamos dar sequência, nós vamos deixar para o próximo vídeo, no próximo dia, sequência desse mesmo assunto. Então, se você se interessa, não deixe de assistir o próximo vídeo não.